Nicolás de la Cruz quebrou o silêncio após a especulação de sua saída do Flamengo. Para quem não sabe, Nicolás de la Cruz nem completou um ano de Flamengo e a imprensa argentina, não conformada com a saída do jogador, vive especulando seu retorno ao River Plate. Ontem a gente chegou a noticiar aqui que a TNT Sport daquele país havia dito que ele não estaria satisfeito no Flamengo, mas ele respondeu e eu vou trazer o que ele disse aqui agora. Disse ele: as pessoas não devem acreditar em tudo que as pessoas de fora dizem. Isso é mentira. E isso ele disse num comentário na publicação do Paparazzo Rubro-Negro no Instagram. Com isso, o meio argentino encerrou as especulações que foram publicadas na Argentina. Olha a chamada dessa matéria em relação a Marcelo, que acabou de rescindir o contrato com o Fluminense. Marcelo aparece em jogo do Flamengo após rescindir contrato com o Fluminense. O que você entende nessa chamada? Que ele estava lá no jogo do Flamengo e Atlético Mineiro. É a primeira coisa que veio na cabeça. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas não, galera, não tem nada a ver com isso. É que o filho do Marcelo joga no Sub-10 do Fluminense e foi enfrentar o Flamengo. Aliás, o Flamengo venceu por 2-0. Por isso, ele estava no jogo do Flamengo. Agora, por que não falaram que estava no jogo do Fluminense? Essa é a questão. Se a partida que o Gabriel fez diante do Atlético Mineiro, marcando 2 gols, vai mudar alguma coisa em relação à sua renovação, eu não sei. Eu sei que faltam 57 dias, aliás, hoje faltam 56, porque isso aqui era ontem. E aí, eu fiz uma pergunta lá nas minhas plataformas, né, em relação a isso, e a maioria esmagadora quer que ele fique, né? Quer que o Gabriel, ainda mais depois do jogo de ontem, ou de ontem, na verdade, muita gente está com esperança de o Gabriel voltar a render, né, como rendia em tempos atrás. Bom, eu ainda tenho meu pezinho no chão, vamos aguardar mais tempo, vamos aguardar o final da temporada. Aliás, eu já falei isso aqui, isso é uma questão para o próximo presidente do Flamengo. As eleições do Flamengo ocorrerão no dia 9 de dezembro. A partir daí é que vai poder, né, decidir o que vai acontecer com o Gabriel. A não ser que ele assine um pré-contrato com outro clube, que eu acho que isso não vai acontecer. E segundo a matéria do Coluna do Fla, Matheus Gonçalves está se escalando para a partida desta quarta-feira contra o Cruzeiro. Por meio das redes sociais, o Flamengo publicou algumas fotos das atividades que aconteceram nesta manhã, na manhã de ontem, no Ninho do Urubu. Não teve folga, já falei isso aqui. Matheus Gonçalves repostou a mensagem do clube em que aparecia escrevendo o seguinte: estou on. Desse modo, o cria do Ninho deixou claro que estará à disposição de Felipe Luiz para o confronto desta quarta-feira, que Felipe deve fazer algumas alterações, até porque tem a grande decisão no próximo domingo às 4h. É o jogo final da Copa do Brasil. O Flamengo tem a vantagem de 2 gols, né? O Atlético vai precisar vencer por essa diferença para ir para os pênaltis. E caso o Flamengo perca apenas de 1 gol, o Flamengo é campeão, mas eu acredito que o Flamengo vai vencer lá. Eu acredito no meu time, não é menosprezando o Atlético, é acreditar na minha equipe. Em relação ao Matheus Gonçalves, eu acho que seria uma ideia interessante colocá-lo para jogar, né, e preservar algum jogador. Por exemplo, o Arrasca não vai para o jogo com certeza absoluta. Gerson, é difícil tirar o Gerson, porque Gerson é o homem motorzinho do meio campo do Flamengo. Mas, de repente, ele entrando no segundo tempo, preservando ele um tempo, também seria interessante nessa partida. É minha opinião, tá, galera? Cada um pode ter a sua opinião. Eu acredito que isso, né? Você pode ter a sua, posso ter a minha. Mas, enfim, vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar para essa partida de quarta-feira, que vai ser lá em Belo Horizonte, hein? Depois eu nem sei se o Flamengo volta para o Rio ou se vai permanecer por lá mesmo, porque são 2 jogos seguidos lá, né? Enfim, tamo junto? Beleza? Já deixou seu like? Já se inscreveu no nosso canal? Então faça isso. Valeu? Grande abraço, saudações, Rubro Negro.